O Mano Menezes quer contar com o mesmo grupo de 2022 em 2023. Calma, pode ser que não sejam os mesmos jogadores, apenas o mesmo número de atletas. Vamos conversar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Segunda-feira, boa segunda-feira para todo mundo. Uma segunda-feira que não foi tão boa assim em Porto Alegre, principalmente, né? Friozão, chuva, vento, enfim, não tá das melhores, né? Olha, aqui onde eu tô em Santa Catarina, Palhoça, também começou a dar um friozinho, agora bateu um vento, tá começando a querer chover, então vou gravar esse conteúdo aqui logo e vou zarpar para pegar o meu café e ficar bem quentinho dentro de casa. Faz o seguinte, pega um café, senta com o teu celular, com o teu computador, enfim, e vem tomar um café comigo, vamos conversar, vamos falar sobre o Internacional, beleza? Porque tem muita coisa pra gente entender o que tá acontecendo para 2023, o Inter que já tá bem planejadinho para o que vai acontecer em 2023, beleza? Eu quero convidar para tu entrar em kto.com, utilizar o cupom Ernest e usar ali, ganhar os 20% de free bet no teu primeiro depósito a partir do teu cadastro. Essa é aquela barbada que eu sempre digo aqui nos meus conteúdos, tá? Justamente pra gente poder brincar junto e tal, e conhecer as odds e entender a KTO, e aí, meu, obviamente botar uns pilinhos no bolso. E também te pedir sempre, né, meu, deixa teu joinha, deixa aquele teu joinha clássico, te inscreve no canal se tu ainda não fez, e vem junto. Passa pro maior número de colorados, aqui esse conteúdo, porque tem muita coisa legal agora sobre 2023. Primeiro de tudo, assim, ó, o Inter ele já tá mais ou menos programado para o 2023, ainda que a gente volte para a temporada que vem ainda esse ano, tá? Porque olha lá, o Inter ele vai fazer o seguinte, ele dá férias para os jogadores agora dia 14 de novembro, logo depois do Campeonato Brasileiro. Jogou contra o Palmeiras, sai de férias, tá? E a partir disso, então tem 30 dias de férias, retorna dia 14, perdão. Retorna dia 14 de dezembro, e aí se prepara então para a temporada de 2023. Vai ter, obviamente, as festas de final de ano, e aí a gente vai dar uma paradinha também, mas a pré-temporada começa mesmo então ali no dia 14 de dezembro. O Inter ele planeja o seguinte, ele quer contar com 28 a 30 atletas no seu grupo, e eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, o Mano acredita que quando tu faz, por exemplo, três grupos, tá? 3 grupos. Vamos lá, 3 grupos de 11 jogadores. Contando com os goleiros, tu vai ter mais ou menos ali os 30 atletas trabalhando juntos, tá? Acima dos 30 atletas, tu não cria uma competitividade dentro do próprio grupo. Porque tu pensa, tu tem ali, teoricamente, os titulares, os reservas e o terceiro time, ok? Se tu sobra desse terceiro time, ou tu reveza no terceiro time, imagina a motivação que o atleta vai ter para buscar uma vaga. Pô, vai ter que buscar uma vaga no terceiro time para buscar uma vaga no segundo time e aí, de repente, ainda jogar. Então, a ideia do Mano Menezes é fazer um pouquinho mais, o grupo um pouquinho mais enxuto, para então criar a competitividade. O Mano já falou que ele vai manter 80% deste grupo de 2022. O que vai acontecer vai ter alguma saída, porque o Inter precisa de dinheiro, para poder contratar. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter o Johnny saindo, daqui a pouco a gente vai ter o Maurício saindo, de repente até mesmo o Tauan Lara, são os jogadores que a gente tem de mais valioso no grupo hoje. Ou então, daqui a pouco, fazer como na parte da manhã ali que eu falei, né? Tem, por exemplo, o Peglo, que ainda não tem nada bem definido. O Bruno Gomes, que veio e ainda não se sabe o que vai acontecer, mas a ideia é que venha também, fique no grupo. Então, o João Peglo, ele vai, o que vai acontecer? Talvez ele possa ser um dos caras negociados para manter o Maurício aqui, para daqui a pouco manter o Johnny aqui. Bom, isso é uma questão para outro assunto, isso é outro conteúdo, tá? Mas então, voltando, a ideia do Mano é manter estes jogadores, tá? Com isso, a gente tem também uma semana em que o Internacional deve ir para Viamão, no Vila Aventura, para ficar junto.
para ficar mais, vamos dizer assim, aglutinado e até reservado. Reservado no sentido de poder trabalhar sem a imprensa, poder trabalhar sem aquela muvuca de Porto Alegre e tal, e ao mesmo tempo todo mundo já concentrado, todo mundo ficando cada vez mais amigo e um grupo cada vez mais fechado. Então essa também é a ideia de sair de Porto Alegre. Em vez de sair para a Serra, sai para Viamão, que é pertinho ali, meia hora tá no Vila Aventura, tá resolvido o problema. Tá? Então, essa basicamente é a definição de início de temporada do Inter. Vale lembrar, o Inter já tem Libertadores, o Inter tem o Gauchão, obviamente, né? Mas depois Libertadores, Copa do Brasil ainda no primeiro semestre, Campeonato Brasileiro ainda no primeiro semestre, já vai começar lá por maio, e aí depois, meu amigo, o calendário cheio até o final do ano, principalmente, e na expectativa, óbvio, que a gente tem de continuar, né, nas competições, né, sejam nas Copas, seja como no Brasileirão, e ficando, obviamente, né, na ponta de cima sempre da tabela ali do nosso Campeonato Nacional. O treino da manhã, ele deixou bem claro que a gente não vai ter o Lisiero e a gente tem algumas informações sobre o Mikael. O Lisiero, ele não vai a Belo Horizonte para enfrentar o América agora na quarta-feira. Ele fica aqui, ainda está com algumas dores no joelho decorrentes lá daquele choque que ele teve, né? Lá atrás também ficou de fora agora da última partida. Então, o seguinte, Lisiero fora, provavelmente Johnny na primeira função com o Edenilson Depena e o Alan Patrick. Esse deve ser o meio-campo do Internacional. Atrás, na zaga, a gente já tem o Gabriel Mercado liberado. Só que tem o Rodrigo Moledo, que além de estar muito bem, está em melhor condição física, mesmo que o Moledo ainda não tenha jogado tantos jogos, que o Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado vai para Belo Horizonte também, mas a tendência é que o Moledo faça a zaga. Então vai ser Bustos, que está recuperado da questão da virose, né, que deixou ele de fora do último jogo, mais o Vitão, mais o Moledo, mais o René. Com o Kehler, obviamente, no gol, né? E lá na frente, daí, mesmo que a gente tenha uma certa dúvida entre o Pedro Henrique e o Wanderson, um dos dois, com o alemão, deve ser o Pedro Henrique. Então, Pedro Henrique e o alemão. Dificilmente a gente vai ver 11 iniciais diferente disso aqui. Vale lembrar que amanhã, na terça-feira, melhor dizendo, dia 1º, é a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. E o Matheus Dias, ele vai ter que ser um destaque do jogo, porque o Mano Menezes está esperando muito desse jogador agora para a temporada de 2023. O Mano tem feito muitos trabalhos com ele, principalmente mentais e de conversa, em termos de posicionamento e em termos até de melhora tática. E o Mano quer que nesses dois jogos agora, o primeiro agora dia 1º e o segundo no dia 5 de novembro, ele seja meio que o fiador do meio-campo do time Sub-20. Tá? Então vale a gente ficar de olho, porque com certeza o Matheus Dias vai ser um cara que a gente vai ver ainda, ou vai falar muito sobre ele, inclusive. Amanhã, na terça-feira pela manhã, eu vou fazer um perfilzinho do Matheus Dias para vocês entenderem quem é o Matheus Dias e o que já fez com a camisa do Internacional, beleza? Então por isso que eu vou te pedir mais uma vez, se tu chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, ó, pega o sininho ali, deixa ativado, porque daí tu recebe todo o conteúdo que eu botar a cada dia aqui. Todo início de tarde e início de manhã tem um vídeo novo aqui no meu canal, beleza? Tamo junto, cara? Então beleza, um forte abraço, tchau!